Tivemos de manhã uma mesa fantástica que falou sobre um instrumento de gestão outorga e também falamos sobre água e agricultura. E agora nós teremos um tema que é muito importante para nós que atuamos nos colegiados do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Apesar de não ser formalmente um instrumento de gestão previsto na lei, é inegável que a educação ambiental e a comunicação são imprescindíveis para a implementação da política de recursos hídricos no nosso país. Esse painel vai reunir diferentes instâncias governamentais e também da sociedade para refletir sobre os desafios e estratégias para potencializar o papel da educação ambiental na construção de uma governança hídrica mais democrática e participativa, e como a comunicação pode apoiar a mobilização da sociedade. Convido para moderar esse painel a Suzana Lima Montenegro, presidente da APAC e também coordenadora adjunta do programa Prof. Água. Muito boa tarde a todas as pessoas presentes. Uma alegria ter sido convidada para moderar esse painel, depois de tantas discussões mais hard, né? Mais técnicas e de conjuntura. A gente vem para um momento mais soft, mas de suma importância. E para mim é uma alegria, porque, acima de tudo, eu trabalho com formação de recursos humanos, com capacitação. Então, e isso tem sido a minha prática em todas as instituições que eu passo, estimular e valorizar a formação continuada, a capacitação e a comunicação, que acho que são pilares fundamentais, de fato, eh, em várias atividades. E muito, muito importante, como foi dito aqui na ementa, na governança da água. A governança se apoia em três pilares: a eficácia, a eficiência, o compromisso e a confiança, juntos em um pilar, né? Que para nós hoje em dia a gente traduz com mais facilidade como engajamento. Então, nesse nesses três pilares a gente tem vários outros componentes e a capacidade é um deles, né? E de fato, todos esses componentes eles se misturam, não tenho tempo para falar sobre isso agora, mas talvez ao longo a gente consiga eh, fluir mais a ideia. E a capacitação ela permeia tudo, de tudo que a gente falou aqui nesses dias de encontros, de reencontros, a capacitação ela teve muito presente, né? E assim acho que é, é um contínuo aprendizado e desafio para nós gestores, membros de comitês de bacias, para a sociedade de uma maneira geral, né? A questão da comunicação e a atualização dos temas. A gente hoje vive com os desafios da questão da emergência climática, né, que não pode deixar de ser mencionada, que foi tema de painéis aqui também. Isso é um desafio para a comunicação. Como é que a gente eh, comunica o risco, como é que a gente capacita eh, os nossos gestores, os membros de comitê de bacias e conselhos de usuários para lidar com esses temas da atualidade. Bom, enfim, é um grande prazer para mim e eu tenho a honra aqui de convidar os expositores desse painel. A gente já chegando no finalzinho do evento, mas ainda gerando energia, né, doutor Porfírio? Na Paraíba que nos recebe. Bom, Viviane Graça Melo de Oliveira, nossa primeira convidada. A Viviane não é convidada, porque ela sempre trabalha muito, convidado não trabalha. Coordenadora de capacitação do SINGRE, da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, da ANA. O senhor André Navarro, que é secretário executivo adjunto dos Comitês de Bacias Hidrográficas PCJ, CEMIL. Maria de Lourdes Amaral Nascimento,
gerente de apoio aos comitês de bacias hidrográficas e articulação à gestão participativa do IGAM. Porfírio Catão Loureiro, dispensa apresentações, mas ele é o presidente da AES, acreditem. Priscila Rocha, coordenadora do Escritório de Apoio do CBH Paranapanema. E eu não estou vendo aqui, mas ela já chegou. A secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas de Sergipe, Débora Dias. Ela chegou. Ah, ela está chegando. Bom, então a gente vai iniciar, porque temos um probleminha de tempo aqui. A Viviane vai sair, tem um voo bem próximo, então, inclusive, a gente vai começar com a apresentação dela para não perder tempo. Então, para iniciar, eu agradeço a presença de todos aqui da resistência, da resiliência na última tarde do evento e, claro, dos nossos painelistas. Vivi com a palavra, por favor. Boa tarde a todos. É sempre um prazer imenso estar aqui com vocês e uma grande responsabilidade. Eu fico pensando o que eu tenho para falar para essas pessoas que pode ser muito autêntico meu e que pode fazer uma pequena diferença. E aí eu sempre faço algumas falas meio fora do padrão. Acabei de ver que eu tenho 10 minutos, é muito pouco, mas vamos lá. Me foi encomendado falar sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos e a educação ambiental. Então, eu vou cumprir o meu pedido bem rápido, para eu poder descumprir o meu pedido logo depois. Para poder me apresentar, eu sou a Viviane, eu coordeno a área de capacitação da ANA, junto com a Eliana, que está aqui presente, que é minha substituta. E também sou engenheira florestal com mestrado, psicóloga e psicanalista em formação. Então, que me dá uma visão um pouquinho diferente do SINGRE e que me dá a condição de falar um pouco além das engenharias, geologias, de tudo que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Bom, então, rapidamente, a gente já tem um arcabouço legal que fala para a gente de que educação ambiental a gente está falando. A gente tem a Política Nacional de Educação Ambiental, a gente tem a Resolução 98 do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que bebe lá na Política Nacional de Educação Ambiental e diz para a gente o que a gente vai fazer para os comitês, para os órgãos gestores. Tem uma resolução também, número 5, que diz que os comitês de bacia têm que apoiar essas iniciativas. A gente já fala também que a educação ambiental tem que estar no plano, a mobilização e a comunicação nos planos de recursos hídricos. A gente tem lei da ANA, regimento interno, outros regramentos, e tem o Plano Nacional de Recursos Hídricos, que é uma encomenda também, que traz um subprograma específico sobre educação ambiental. E aí está ele, o subprograma 1.4, de comunicação e capacitação, que traz uma estratégia nacional e dois principais, são esses que estão destacados, itens que tratam da educação ambiental em bacias compartilhadas e também da incorporação desse tema água na educação formal, ok? Bom, e aí, o que é educação ambiental, né? A gente tem que ir lá na lei, porque tem inúmeras. A educação ambiental, ela é própria de cada um. Então, para enquadrar o que a gente está falando de educação ambiental, são os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem, é um processo que constrói valores sociais, conhecimentos, habilidades e atitudes. E vamos lá. E para isso, a Resolução 98 fala que a gente tem que integrar todas as políticas, políticas de meio ambiente, educação ambiental. Então, se a gente fosse falar de uma ação de educação ambiental, a gente deveria integrar todas essas políticas. Nesse exemplo aqui, esse monte de logo representaria quantas pessoas ou CNPJs estariam presentes para a gente poder construir em conjunto uma política. Na prática, ainda não estamos fazendo dessa forma. Tanto que essa semana em Brasília a gente está tendo o Congresso de Meio Ambiente, né, Conferência de Meio Ambiente, e a gente não conseguiu ainda integrar a Conferência de Meio Ambiente na questão de recursos hídricos. Bom, tem um exemplo, a Cauana, que a gente usa uma série de... É um exemplo de integração dessas políticas, onde está o Ministério do Meio Ambiente, o MEC, a ANA, com aplicação nos comitês de bacias, nas escolas, que integra tudo isso. Bom, mas aí parando tudo, né? Na hora que eu estava montando essa apresentação, eu me perguntei, e aí, tem dado certo? Aí, bom, o que é dar certo, né? Aí fui lá. Bom, tem que construir
que é um verbo em movimento. Estamos em construção. Construir comportamento, que são as habilidades, atitudes e competências, e construir valores, que é o pertencimento, responsabilidade, solidariedade. Aí eu falei, bom, construir valor, gente, entra num lugar onde eu adoro nadar. Eu não nado de braçada ainda na psicanálise, na psicologia, mas é um lugar onde eu adoro nadar. E eu falei, vou tentar olhar para a educação ambiental com um recorte da psicanálise e da psicologia para ver o que eu encontro aqui, porque construir valor, a gente não constrói na cartilha, a gente não constrói no discurso. Como é que constrói valor? E fiquei me perguntando. Bom, aí vocês vão me dar licença aqui, que eu vou falar sobre psicanálise e sobre Freud, certo? Freud tem um conceito, a psicanálise, que é recalque. O que é recalque? Todos nós fazemos isso. Aquilo que eu acho inaceitável, que eu considero que não pode existir, que eu quero excluir, eu excluo da consciência e jogo para o meu inconsciente. Só que isso não se apaga. Né? Eles ficam lá, deformados, todos aqueles conteúdos, e eles ficam nos guiando nas nossas atitudes, e escapam pelo sintoma, ato falho. Então, quando você sonha, quando você fala uma coisa sem querer, você esquece. São os atos falhos que estão te mostrando o que está recalcado, aquilo que você não aceita, que está no teu inconsciente é o teu desejo. E o que é recalcado, retorna. E o que cala, repete. Você calou, aquilo vai se repetir na forma de um sintoma. Eu vou pedir licença para ficar em pé. Posso? Não, pode ser. Eu estou só um pouco agoniada aqui de estar sentada, não sei por quê. Bom, melhorou. Bom, então, essa educação ambiental crítica, ela é recalcada. Por quê? Porque ela questiona a situação posta. Então, quando a sociedade, estou falando de sociedade, quando a gente não aceita uma determinada situação, a gente recalca essa educação crítica. Como? A gente silencia ela, mas não é acabando. É criando uma campanha publicitária bonita sobre educação ambiental, mas que não vai lá na essência e pergunta para aquela comunidade qual que é a tua necessidade, o que é que vocês precisam. Então, a gente cala por meio de uma coisa muito bonita que a gente faz. A gente camufla, a gente faz kit, cartilhas de pintar, mas que não vão dialogar, que não entram na essência. É isso que eu quero construir. Então, você negar uma educação crítica não é deixar de olhar, mas às vezes camuflar. E ela é decorada, ela é falada, mas não é necessariamente vivida. E aí eu entro no outro conceito, que é a resistência, que é aquela força que eu uso contrária para evitar que o que eu recalquei venha. Então, ela acaba se manifestando no discurso, na fuga, na negação. E como é que ela aparece na prática institucional, a resistência? É quando, num ambiente onde caberia uma roda de conversa para você escutar aquela comunidade, aquelas pessoas, um comitê de bacia, você já chega lá, olha, a Ana está vindo aqui com um painel técnico sobre cobrança. Eles querem falar sobre cobrança? Não sei. Mas é uma forma de resistir, de resistência a escutar a essência daquele comitê de bacia, qual é a necessidade deles. Então, está aí em desenho, embaixo o inconsciente, tudo que a gente recalcou e jogou para baixo, e por cima aquela resistência que impede de vir à tona, só que aparece como sintoma e se repetindo. Então, o que é sintoma? É essa formação do inconsciente que vai surgindo de tudo que a gente escondeu enquanto sociedade e que retorna, retorna e retorna. E onde que a gente percebe o sintoma? Primeiro, diversas ações de educação ambiental desconectadas entre si. Se a gente for aqui, cada uma desses estandes tem uma cartilha, tem alguma coisa, mas somos instituições que a gente podia estar se juntando e fazendo uma proposta estruturada, escutando a comunidade, entendem? Mas não, cada um está fazendo a sua. Ok, é um passo na evolução. Produção excessiva de materiais e eventos sem uma efetividade concreta, programas de educação sem escuta de quem vive o problema, falta de continuidade, o descolamento com a realidade do território, inova, eu faço uma inovação, mas só na forma. E tudo aquilo que a instituição faz para evitar, a educação exige, que é o que a educação exige: escuta, vínculo, tempo, contradição, corpo, território, afeto, conflito. E ainda assim, o sintoma denuncia o desejo real que foi recalcado, que é aquele desejo de transformação autêntico que parte do diálogo. Bom, então, o dever está posto na lei. A educação ela fica entre o dever e o desejo. O dever está posto
Né? Vem a lei e fala para a gente, façam isso. Né? E o desejo é aquilo que nos move de verdade. Isso tudo eu estou me perguntando lá o que é que faz construir valores dentro da educação ambiental. Então, o desejo é o que nos move, não é o que a gente quer racionalmente, quero andar até ali. O desejo é por que eu quero andar até ali, que é aquilo que nos move. É aquilo que a gente não consegue nem dar nome, mas que nos atravessa, nos afeta e nos implica. Né? Talvez o desejo de construir um evento desse tamanho, a gente não sabe o que, que é, mas às vezes, talvez seja uma falta profunda que faz o ser humano caminhar e construir coisas lindas. Isso é humano, isso é próprio do humano. E quando a gente faz um dever sem desejo, é uma forma sem vida. A gente reproduz uma estrutura, mas sem o afeto, sem o deslocamento, sem o encontro. E aí a gente resiste, né? Porque a educação de verdade, a gente precisa de atravessamento, precisa ser atravessado. Foi aquela que me atravessou e me deu coragem para estar aqui falando de psicanálise para um público de recursos hídricos. Foi ela que me autorizou. Bom, e educação ambiental recalcada, que é essa educação ambiental crítica, é aquela que insiste, sabe? Ela volta lá na ponta como sintoma, ainda bem, porque é o sujeito que está lá e se recusa a repetir uma situação no mesmo formato. Insiste em vibrar, mesmo quando alguém não quer escutar aquele incômodo. Né? A gente não faz educação ambiental com lei, com slide, só com uma campanha. Meu tempo acabou, mas eu vou gastar mais um pouquinho. E ela não depende só de política pública. Então, é uma escolha íntima de sustentar aquilo que move a gente, mesmo quando recalcado. Certo? Ela insiste, principalmente quando vem alguém aqui falar de psicanálise, educação ambiental e água. Então, isso é o desejo se manifestando real. Certo? Então, para fazer educação ambiental, a gente não tem que fazer educação ambiental. E aí é onde eu quero chegar. A gente tem que ser educação ambiental. É a ética do desejo, é aquilo que nos constitui, né? Uma coerência entre aquilo que eu anuncio e aquilo que eu sustento. E é mais do que falar de recursos hídricos e educação ambiental. Isso a gente já vem falando, a gente já vem fazendo. O que, que falta para além disso? Né? É escolher se colocar no mundo com um olhar de quem realmente inclui, né, de quem escuta, de quem se importa. E aí não tem decreto nenhum que baixe e faça isso pela gente, porque isso é muito autêntico, é muito próprio. Se não te toca, vá para outra agenda. Talvez a sua agenda seja de mulheres violentadas, talvez seja a agenda de reforma agrária, talvez você não está na sua agenda, onde aquilo vibra em você. Tem que vibrar. E, por fim, tudo o que eu falei não é para desvalorizar o que vem sendo feito, muito pelo contrário. Né? A gente ainda trabalha com a falta, né? A educação ambiental é falta e completude. E a falta, a gente precisa reconhecer essa ambivalência, que é parte de uma condição. E esse inacabado, essa falta, é uma potência do que a gente ainda pode fazer, e não é uma falha. O que a gente faz já são ações. A gente precisa olhar para esse desejo e conectar essas ações. A gente precisa escutar o sintoma, porque é o sintoma que vai nos dar o caminho. O sintoma, olha, fechem a torneira, campanha publicitária, fechem a torneira. Tem lugares aqui que a gente ouviu que nem torneira tem. Não tem por onde sair a água. Então, vamos escutar o sintoma, de onde está vindo, é que vai nos dar o caminho da educação ambiental, que ela é mais autêntica. Então, ela não para fazer educação ambiental, é um modo de ser e não só de agir. É isso. Obrigada a todos. Desculpa a psicanálise aí no meio. Obrigada, Vivi. Passou um pouquinho, mas claro que não dava para cortar, porque a fala é muito inspiradora, provocativa. E é para todo mundo pensar. Eu acho que é coragem mesmo trazer a psicanálise para essa discussão e questionar, e reconhecer tudo que foi feito, sim, mas questionar. Acho que esse é o nosso papel na educação, não trazer as coisas prontas, né? Enfim, obrigada. Eu queria só anunciar que a nossa convidada, a secretária Débora, já se encontra aqui conosco. Nós damos as boas-vindas. Bom, na sequência, eu vou chamar o André Navarro, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos, novamente, né? Agradecer a Soraya pelo convite, para a gente falar um pouquinho de algumas experiências lá em São Paulo relacionadas ao tema
desse painel. Parabenizar, acho que a abordagem da Viviane, acho que é muito interessante a gente olhar para essa questão da psicologia, né, da nossa essência, como isso está envolvido na educação ambiental, né. Eu vou acabar sendo um pouco mais quadrado aqui, eu peço desculpas já de início. A gente vai falar um pouquinho dos espaços e algumas experiências lá em São Paulo. Deixa eu pegar o passador. Que isso? Tranquilo. Então, o que é o sistema de São Paulo, né? Para começar, assim, para a gente ter uma ideia, a gente tem lá 21 comitês de bacias e diversas câmaras técnicas, né? E temos um conselho estadual também com as suas câmaras técnicas, um comitê coordenador que toma conta da elaboração do plano estadual, né? E um outro conselho de orientação que dá diretrizes para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. E a educação ambiental, comunicação, ela é trabalhada dentro de cada comitê em câmaras técnicas específicas, né? E também dentro do CRH em uma câmara técnica que trabalha a temática da mobilização, comunicação, outras questões relacionadas também à participação social, enfim. E essa câmara técnica do Conselho Estadual, eu estou nessa câmara técnica há mais ou menos uns 10 anos, assim, e fiquei como coordenador nesse último mandato. O CRH, o Conselho Estadual, geralmente faz, dentro dos seus planos de trabalho, define algumas diretrizes, né, importantes para a educação ambiental e para a mobilização, comunicação, no plano de trabalho de cada Câmara Técnica, né? Então, o que orienta a atuação das câmaras em cada mandato. Ela é importante, em especial, relacionada ao tema dos processos formativos, né, da capacitação, que ela foi um espaço de discussão interessante para a elaboração, para a construção de um programa, né, de capacitação que a gente tem em São Paulo, que é o programa Capacita Sigre. Até o Alan e a Maíra aqui da secretaria que estão aqui tocam o programa atualmente. Ela foi construída até esse programa foi construído a partir de uma iniciativa da ANO, Desenvolve RH, lá em 2014, 15, que levou todos os estados para discutir essa temática da capacitação, criar trilhas formativas, e a gente absorveu isso lá em São Paulo, a Márcia, eu e alguns colegas, conseguimos trazer isso para essa deliberação, que hoje São Paulo decidiu aplicar todos os recursos que são oferidos aí pelas certificações do Progestão em ações de formação. Então, hoje, tem um trabalho bem legal sendo feito, diversos cursos sendo financiados para os diversos atores do sistema paulista, especializações, mais de uma, enfim, vários cursos interessantes, então que a Câmara Técnica trabalhou também muito intensamente nessa discussão. Em 2015, e aí foi algo interessante, que começamos a pensar qual que é o papel dessa Câmara Técnica aqui, o que a gente pode fazer para envolver o Estado, né? Pensar, trazer um pouco do que cada comitê demanda, porque de praxe, uma Câmara de um Conselho Estadual vai definir diretrizes, né? Mas como a gente ouvir o Estado? Então a gente começou a desenvolver ali, organizar encontros estaduais das câmaras técnicas de educação ambiental dos comitês. E o primeiro foi justamente qual que é o papel das câmaras técnicas em algo que naquele momento era algo que estava pegando assim, que a qualidade dos projetos, enfim. Mas foi muito interessante, a gente começou então um conjunto de eventos discutindo temas específicos, né, dentro da seara da educação ambiental, da comunicação. Isso foi avançando por vários anos, depois eu vou mostrar um pouquinho sobre isso. E aqui em 2025, por exemplo, um exemplo de ações que a gente tem feito, o Conselho pediu para a Câmara Técnica se debruçar sobre orientações para um programa estadual de comunicação e segurança hídrica. A gente acabou entregando isso agora em fevereiro de 2025, com, enfim, várias referências sobre com plano de segurança hídrica nacional, plano estadual, tentando aí olhar um pouquinho para todos esses documentos de planejamento e trazer diretrizes para como fazer um programa para o estado todo. Então, esses encontros, em especial de câmaras técnicas, é interessante que eles começaram em 2015 e de lá para cá não pararam, né? A gente teve o 9º encontro agora em 2024, então sempre trocando experiências sobre questões feitas nas bacias, né? Trazendo possibilidade de, vamos dizer, um benchmark, assim, né? De olhar experiências legais, interessantes, que podem ser replicadas, né? Em 2024, a gente teve
essa questão interessante de dos 21 comitês, 20 já tinham Câmara de Educação Ambiental. Lá em 2015, quando a gente começou, ainda tinha uns 6 que não tinham, né? Então, essa articulação, né, de trazer todo mundo para conversar junto, também trouxe essa necessidade de todos os comitês criarem as suas câmaras para terem esses espaços de discussão, né? Também importante que dentro desses encontros, né, foi possível a gente construir uma deliberação com diretrizes, né, para a elaboração dos programas de educação ambiental das bacias hidrográficas. Então, hoje, pelo FEIDRO, isso é financiável, né, e muitos dos comitês já têm os seus programas. A gente tem feito diagnósticos também frequentes lá com os comitês para ver como está isso, planos de comunicação, de capacitação. Então, esse tema também é bastante acompanhado pela Câmara Técnica. E aí, nesses encontros estaduais, eu acho que é legal, esse último que a gente teve foi bastante interessante no ano passado, a gente fez um formato de webinar, e antes disso a gente tinha feito um desses questionários para entender como tá os planos de capacitação, enfim, e as ações que eles entendem mais interessantes, que foram financiadas ou elaboradas pelos comitês, né? Então, é legal que nesse momento a gente recebeu lá umas dezenas de ações super interessantes, escolhemos algumas para apresentar no encontro, e veio umas coisas muito legais, assim, que a gente às vezes está centralizado na nossa atividade, olhando ali a burocracia do CRH, do Conselho Estadual, e aí você vê que na bacia está acontecendo muita coisa legal, por exemplo, o Comitê do Baixo Tietê desenvolveu com recursos do FEIDROS um núcleo de planejamento e comunicação que produz podcasts e notícias, enfim, para a bacia, trazendo informações sobre aquela realidade específica ali para a região. Também um projeto bastante interessante do PCJ, que é o Jovem Vem para o PCJ. Ontem a gente conversou um pouco aqui sobre a dificuldade de renovação, né, dos comitês, enfim, das plenárias. Essa é uma iniciativa super legal que também tenta trazer os jovens de instituições que já participam no comitê, para depois a gente ter uma transição, né, pessoas que conheçam a história aí da participação da sua instituição, da própria construção do sistema de gestão da bacia, né? Outra iniciativa interessante, um jogo de RPG ali do CBH Pardo, baseado em figuras míticas indígenas, que foi mostrado um envolvimento muito legal com os jovens, assim, que é os jovens, como a gente vai trazer esses caras gamificando, né? Então, muito legal isso também. E um outro tema interessante, uma ação, né? Um curso de pós-graduação específico de uma bacia, que é o Sapucaí Mirim Grande, mostrando que eu consigo tanto criar competência técnica, né, qualificação, mas pertencimento também, no nível de pós-graduação, por exemplo. Né? Isso mostra como que a educação ambiental e a comunicação são ferramentas, né, para a implementação da política, que eu estou no território, nessas ações, quando a gente olha para as experiências que estão sendo feitas no território, a gente percebe que, de fato, estão se criando elementos para que a política seja implementada, né, os seus instrumentos. E aí, por fim, também mostrar aqui um pouco de um evento, vamos dizer, grandioso lá de educação ambiental, que é o Diálogo Interbacias, organizado pela Suraya e a equipe lá do Médio Paranapanema, com apoio dos outros comitês, que é uma iniciativa muito interessante também. Começou lá em 2003, com 4 comitês. Depois, em 2011, a gente já tinha todos os comitês de São Paulo envolvidos nessa organização. E essa iniciativa fez 20 anos em 2023. Aqui está o logo ali do último evento, né? Que é feito com recursos, tipo um rateio de recursos do FEIDRO, né? Cada comitê indica um número de representantes, e já foi feito de vários formatos, né? Se produz uma revista, se premia boas práticas que são inscritas nos comitês, né? Diversos públicos participam, então a gente teve edições aí com 400, 500 pessoas, e aí eu destacaria que algumas das edições foi possível, e algo bem interessante, a participação de 2 representantes de cada uma das 91 diretorias regionais de ensino do Estado. Isso foi muito acho que interessante do ponto de vista de criar essa interlocução entre o sistema de ensino e o sistema de gestão de recursos hídricos, né? Que a partir acho que dessas inter-relações, né? Eu sou biólogo, eu gosto muito daquela ideia do ecótono. O ecótono é aquela
área onde dois ecossistemas se encontram, né? Que a gente tem a maior riqueza de espécies, enfim. E eu acho que esses espaços de interlocução trazem isso para a gente, são espaços que enriquecem, né? Então, eu só quis apresentar um pouco, né, das nossas iniciativas lá, e acho que a reflexão que fica um pouco é essa, né, que criar esses espaços para as pessoas dialogarem, né, especialmente os diversos setores que a gente tem representados no comitê, enfim, que estão relacionados com a política, fazem com que a gente consiga, de fato, reunir elementos para garantir essa implementação. E a educação é fundamental para a manutenção da qualidade das discussões, da história das bacias, né? A gente passar isso de gerações para gerações dentro dos colegiados e para as pessoas na bacia é fundamental. Obrigado. Obrigada, André. É muito interessante. Estratégias complementares, diversificadas, e, incluindo a questão geracional, que a gente discutiu aqui ontem também. Acho que muito interessante e inspirador. Obrigada. E agora nós convidamos a Maria de Lourdes. Por favor, Maria de Lourdes. Boa tarde a todos. Sou Maria de Luz Amaral, gerente da Gerência de Apoio aos Comitês do IGAM. Eu quero agradecer a Soraya e a Manu o convite, e é isto. Eu vou direto aqui, porque o preâmbulo não pode ser muito grande, não, porque o tempo é muito escasso. Então, a gente trouxe aqui para vocês os desafios da comunicação e mobilização no processo eleitoral dos comitês de bacia hidrográfica do Estado de Minas Gerais. Tendo em vista que nosso processo eleitoral ele é muito intenso, então nós trouxemos aqui como foi que nós conseguimos aí superar esses desafios aí da mobilização e comunicação. Pode passar, não sou eu que passo. Bom, nós temos 34 comitês de bacia no Estado de Minas Gerais, né? Então, você vê 20, 15, 10, 2, 3, nós temos 34. E aí, nós fazemos o processo eleitoral dos 34 comitês concomitantemente. Então, nós fazemos o processo eleitoral de todos os comitês, né, para renovação das plenárias, concomitantemente. E nós iniciamos esse último processo eleitoral, gestão 2023-2027, no primeiro semestre de 2021, e terminamos no primeiro semestre de 2024. Nossa, Lourdes, 3 anos? Porque é intenso mesmo o nosso processo, né? Nós temos a base normativa, que é a deliberação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 69 de 2021, e os regimentos internos dos comitês de bacia. E esse aí são as nossas etapas do processo, né? Então, primeiro, a gente elabora e publica os 34 editais, né? São diferentes, eles têm a mesma base, mas cada um, né, tem uma composição e peculiaridades diferentes, né? Depois, nós analisamos os documentos enviados no período de inscrição. Aí tem a parte de reposição de recurso, análise dos recursos. Depois, a gente divulga a inscrição, divulga os inscritos. E aí, depois, a gente julga os recursos. E depois nós temos a reunião de segmentos, né, onde fica definido quais são as entidades que vão realmente tomar posse, quem vai ficar como titular, quem vai ficar como suplente, indica as entidades em seguida indicam os representantes, a gente elege a diretoria e dá posse aos conselheiros. E aí, nesse período aí na gestão 2023-2027, o período, né, o processo em Minas são de 4 em 4 anos. Então, a plenária é renovada de 4 em 4 anos e a diretoria de 2 em 2 anos. Então, nós publicamos 33 editais, são 34 comitês, mais 33 editais, porque o CBH Verde Grande é um CBH integrado, né, quem faz o processo eleitoral é a ANA. Só que nós tivemos que fazer um arranjo metodológico diferente, tendo em vista que nós estávamos no período da pandemia. As nossas estratégias de comunicação e mobilização, normalmente, nós identificamos o público-alvo. Então, Poder Público Estadual, Municipal, Poder Público Federal, nós temos um CBH Paropeba, que tem Poder Público Federal também, usuários e sociedade civil. E aí, normalmente, nós utilizamos materiais impressos, rádios comunitárias, imprensas, reuniões presenciais,
E aí, na pandemia, nós não podemos fazer isso, porque nós estávamos em período de pandemia, não podíamos fazer visitas presenciais, e aí nós utilizamos aí todos esses artifícios aí, né? E-mail, WhatsApp, rádios locais, reuniões, né, as reuniões dos comitês, reuniões online, nós divulgávamos, e telefone, né? Ali tem um telefone ali antigo, achei bonitinho, na minha época, não sei se é da época de vocês, eu achei bonitinho aquele telefone ali. Também o celular, né? Também achei legal esse celular antigo, quando eu estava procurando aí os celulares, também nunca tinha visto esse Motorola antigo aí. E também nós utilizamos, também dando apoio aos auxiliares administrativos dos comitês, às entidades equiparadas, ofícios para as entidades, e divulgamos, né, nos WhatsApp, ali a gente tem os impressos, né, que também saíram, e também nós temos o portal dos comitês, onde nós temos todas as informações dos comitês, onde foram inseridos também todo o processo eleitoral, e usamos no final aí até um sinal de fumaça, né? Se precisar de um sinal de fumaça, nós vamos utilizar para poder mobilizar e sensibilizar, né, os conselheiros, né, toda a população das bacias, para que pudesse fazer inscrição no processo eleitoral. Então, não foi fácil, né, porque a gente estava realmente acostumado, né, foi uma quebra de paradigma muito grande, porque nós estávamos acostumados a visitar, ir em loco, né, andar em toda a bacia, aí atrás aí desse público-alvo para poder fazer inscrição no processo eleitoral. Ali, também, né, no âmbito da transparência, foi tudo divulgado no portal dos comitês, e aí, no final, nós tivemos aí 1.440 inscrições recebidas, cada comitê teve um e-mail, então a gente colocava cbhx@meioambiente.mg.gov.br, né, que é o nosso e-mail lá. Nós tivemos 5.539 e-mails recebidos e 6.587 e-mails enviados. Então, assim, todos esses e-mails aí, né, recebemos todos, respondemos todos esses e-mails. Depois a gente fizemos a análise dos documentos. Lá nós temos uma comissão eleita em cada comitê que acompanha a análise do documento. Foram feitas 47 reuniões online com as comissões eleitorais. Depois das reuniões de segmentos, com o objetivo de eleger os membros para as vagas de titularidade suplente, nós tivemos 101 reuniões online. Para a posse, nós tivemos 36 chapas inscritas para os 33 comitês, aqui está 34, está errado. 8 reuniões remotas e 25 reuniões presenciais. Nós demos posse e com 25 reuniões presenciais. Nós rodamos todo o estado de Minas Gerais, praticamente, né? Aliás, praticamente não, todo o estado de Minas Gerais, e dando posse para a plenária e elegendo e dando posse para a diretoria. Aí foram os resultados, então nós tivemos 1.440 instituições inscritas, né? 286 no Poder Público Estadual, 354 no Poder Público Municipal, 420 no usuários, 378 Sociedade Civil e 2 no Poder Público Federal. Nós trouxemos aqui uma atenção ao Poder Público Municipal, que a gente acha assim, muito importante, né? Ontem nós debatemos, a prefeita estava aqui falando sobre a importância do município, a participação do município, e nós tivemos assim, um destaque na maioria dos comitês, para pouca inscrição dos municípios, né? Então, a maioria dos CBH, inscrição dos municípios pertencentes à Baixia, abaixo de 30%, 6 CBHs abaixo de 20%, um CBH não atingiu nem 10% dos municípios e CBHs acima de 50%. Ali, foram a renovação também das instituições, nós tivemos 22% de renovação. Nesse caso aqui, renovação são aquelas instituições que não estiveram naquele comitê no processo anterior. Então, no final, também aqui, gênero, nós tivemos 1.848 conselheiros, 31,5% de participação feminina e 64,45% de participação masculina. E aí, qual que é o nosso aprendizado, né? Uma coisa que a gente aprendeu muito é porque possibilitou inovação na comunicação, bem como na utilização de metodologia, de tecnologias para execução das etapas previstas, né? Principalmente que nós fizemos todo o processo de forma remota, todo o processo, né? Então, a última fase, que foi as reuniões de posse, né? Que aí já tinha acabado o período pandêmico e tal, que nós fizemos as reuniões presenciais. E aí, quais foram os nossos desafios, né? Então, assim, continuamos com muito desafio.
Então, nós temos que intensificar muito ainda, né, a mobilização. Há muito, mas muito mesmo nós ainda temos que intensificar, né? Principalmente para a gente trazer os municípios, né? Trazer os munícipes, os prefeitos, né? Porque as inscrições realmente foram muito baixas dos municípios. Trazer as mulheres, né? Trazer mais mulheres. Então, no ano passado, no fórum, a gente participou do painel de mulheres, né? De discussão lá de gênero, e a gente viu que uma coisa que a gente pode fazer é mobilizar as entidades a indicar as mulheres como conselheiras, né? Que é uma forma aí de nós podermos aumentar a participação feminina. Os jovens, cadê o Natan? O Natan está aqui. O Natan ontem falou, né, assim, muito bem. A gente vive conversando, estava conversando com o Robson, analista ambiental que trabalha lá com a gente, sobre essa questão do jovem. A gente viu, pô, mas é sempre as mesmas pessoas. Sempre escreve as mesmas pessoas, sempre são as mesmas pessoas que estão aqui. Mas quem falou que nós vamos atrás dos jovens? Né, Natan? A gente não vai atrás dos jovens. Então, eu falei, nós temos esse desafio aí de ir atrás dos jovens, ir nas universidades e onde estão os jovens, para que os jovens possam vir trabalhar, vir para o comitê. E a educação ambiental, com certeza, né, isso é importante, é um pilar aí para que a gente possa trabalhar todo esse arcabouço aí, todas essas questões, para que nós consigamos aí trazer fazer um processo eleitoral e ter um número de inscrição, né, e conselheiros com mais efetividade. Né? Porque, né, a educação ambiental, com certeza, é fundamental no processo de mobilização, dissemina informações sobre o que é o de bacia, importantíssimo. O que é o comitê? Né? Para que serve o comitê? Para todos os munícipes. Né? Sensibiliza as comunidades, promove o engajamento da sociedade, contribui na elaboração e implementação dos instrumentos, com certeza. E engaja e fortalece a participação social das águas. É isso, acabei no tempo. Obrigada, Maria de Lourdes. Os nossos convidados estão sendo exemplares no cumprimento do tempo e trazendo experiências muito interessantes, inspiradoras. Acho que assim, vencer os desafios com novas estratégias, com inovação de processos, é tudo que a gente precisa quando a gente fala em gestão adaptativa. Né? A gente está vivendo isso em vários campos e não é diferente na educação ambiental, na comunicação, nesse processo de mobilização que é extremamente difícil. Muito obrigada por trazer essa experiência, Maria de Lourdes. Bom, agora o Porfírio vai falar daí, Porfírio vai falar. Vou Se tentar vocês falar quiserem sentado. falar daqui também, né? Não sei quem se sente mais à vontade. Não é obrigado a ficar sentado. E Hein? você é uma mediadora muito forte, Você eu fico pagou com a medo de festa. passar o tempo. Você pagou a festa, Porfírio. Você pode ficar aqui. Gente, boa tarde novamente. Nós vamos falar agora de um assunto que é tipo assim, a minha cara, né? Eu sou neto de educadores, então aqui, Viviane, o dever e o dever se juntaram perfeitamente, viu? Então isso é um prazer a gente investir nessa área e o corpo técnico da ESA, eles parecem que são professores natos, né? Vou mostrar aqui que várias das nossas, 90% no mínimo, de nossas capacitações é o corpo técnico da ESA que eles mesmos fazem. Né? Então, a capacitação como ferramenta de gestão, né? O fortalecimento dessa política, com certeza fortalece. Eu tenho dito aqui que, na Paraíba, todo o sistema ele é forte, por isso que nós temos avanços. Então, os comitês, nossos 3 comitês estadual e nosso comitê o federal, que é o Piancó Piranha-Açu, são comitês fortes. Por quê? Porque todos os entes desse comitê são capacitados. Então, a importância de você fazer capacitação para todos os membros faz com que o sistema avance. E o comitê forte, o órgão gestor forte, a Secretaria de Recursos Hídricos, que faz a política, também forte, e a nossa instância máxima do Conselho Estadual de Recursos Hídricos também forte. Então, a gente tem fomentado isso. Nós temos feito capacitações constantes, né? E aí, Viviane, a Ana tem um papel primordial nisso, né? Porque o Progestão trouxe o foco, né? Então, nós tivemos que fazer um plano de capacitação. Então, a partir desse plano de capacitação, quando você faz o primeiro, você acha que é muito
muito, e depois vai se envolvendo, e vai aumentando, e vai crescendo, e a tendência é só a gente... E é o que aconteceu na Paraíba. Eu vou mostrar a vocês que a gente começou com esse plano de capacitação, né? Hoje nós temos já um setor estruturado dentro do órgão, nós temos uma gerência de capacitação, uma subgerência de capacitação e uma subgerência de mobilização social, é uma secretaria executiva dos comitês, conjuntamente com capacitação. Então, a gente juntou a base do sistema com a política de capacitação do órgão, e isso tem dado muito certo, né? Terminamos agora a renovação do Comitê do Litoral Norte, né? Com essa equipe, nós fizemos, inclusive aqui no 13º Encontro Estadual de Comitês, tivemos a posse dos novos membros do Comitê do Litoral Norte. Então, a gente tem fomentado isso através de cursos, de eventos. Já estamos vamos fazer agora o 4º Seminário Estadual de Recursos Hídricos, como também o 4º Seminário de Segurança de Barragens da Paraíba. Nós temos um projeto que nasceu nos comitês, que é o projeto Comitê nas Escolas, que teve um resultado, eu digo, surpreendente. A expectativa que a gente tinha foi muito maior, né? E também fizemos a pós-graduação em Gestão Sustentável de Recursos Hídricos para os entes do sistema. Então, capacitamos membros de comitê, membros de usuários, membros da própria ESA, fizeram essa pós-graduação, membros do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, membros da Secretaria de Recursos Hídricos. Isso aí fez com que o sistema se fortalecesse. Nós, a partir do plano de capacitação, nós geramos um plano plurianual de capacitação, que foi discutido com os comitês, com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, existe todo um envolvimento dos entes dos sistemas, né? Então, várias solicitações de cursos, de capacitações. A gente também tem uma parceria com a Escola Pública de Capacitação do Estado, a SPEP, que o curso que a gente não tem condição de dar e foi solicitado pelo sistema, eles contratam professores e a gente realiza o curso, né? Então, é muito prazeroso saber que tudo que é ser aprovado, a gente realiza. Nós não temos déficit de realização de nenhuma solicitação de capacitação pelo sistema. De 2019 até o ano passado, nós fizemos 352 cursos, né? 95% desses cursos foram ofertados pelos nossos próprios técnicos, né? 7.683 certificados de capacitação. E um dado importante, né? Todos os outros 26 estados da federação, incluindo o Distrito Federal, participaram dessa capacitação. Então, a gente conseguiu chegar com essa voz, essa palavra para todo o Brasil. Isso é muito importante, né? Porque a capacitação já é uma comunicação na veia. Então, se a gente está capacitando, a gente está se comunicando, né? Então, isso é muito importante, né? Transmissão de conhecimento e também aprendendo. Aqui eu digo a fala do nosso governador na abertura do evento, né? Todo dia eu acordo querendo aprender alguma coisa. E eu acho que quanto mais a gente... Aí está a nossa professora Suzana. Quanto mais a gente tenta transmitir conhecimento, mais a gente agrega conhecimento. Então, é uma troca de experiência, né? Então, isso aí eu já falei, que são diversas situações. Aí nós vamos falar um pouquinho do início desse projeto Comitê nas Escolas e o que, segunda-feira, foi lançado o edital pelo nosso governador, né? Isso foi uma demanda que saiu de dentro dos comitês e a gente, como secretaria executiva, aí eu agradeço muito a nossa gerente de capacitação, a nossa subgerente de capacitação, Kátia Maraci e a Celinha, e também, principalmente, ao nosso diretor administrativo financeiro, Joaci. Foi ele que correu atrás da Secretaria de Educação para fazer convênio, porque esse projeto, sem a Secretaria de Educação do Estado, não tinha sido viabilizado, né? Então, agradeço muito essa união de força para a gente pudesse fazer esse projeto de Comitê nas Escolas tão exitoso, né? Então, a gente foi finalista do Prêmio ANA e a
A intenção desse projeto é a capacitação dos professores e dos gestores de escola para replicar para os alunos esse conhecimento de recursos hídricos. Então, está aí, nós fizemos já todas as 3 etapas, né, capacitamos o Litoral Sul, o Litoral Norte e o do Rio Paraíba. E o que um resumo são que 261 professores foram capacitados e 9.837 alunos das escolas estaduais foram atendidos com essa capacitação. Então, diante de números tão fortes, tão poderosos, a ESA se debruçou sobre isso e agora, a partir do projeto Comitê nas Escolas, nós estruturamos um programa de Estado, agora com metas, E outra coisa, o projeto Comitê nas Escolas, eles foram todos voluntários, né? Os professores, inclusive agradeço aqui, se a professora Mirella estiver aqui, que ela foi uma das professoras que fizeram a capacitação dos gestores escolares. Todos nessa primeira etapa, elas foram voluntárias. Eu acho que a partir da segunda a gente teve alguma pessoa contratada para também dar suporte. Mas agora a gente estruturou esse programa e lançamos. Aqui a culpa não é minha, não, ele está passando. Lançamos o programa Escolas Sustentáveis, né? Que agrega todos os ensinamentos do projeto Comitê nas Escolas e estrutura mais ainda, né? Então, engajar os estudantes, professores e a comunidade escolar, avaliar a eficácia de práticas adequadas na redução de água e criar, esse aqui é o mais importante, é o ponto crucial, que é criar um modelo replicável de educação ambiental que possa ser adotado por outras instituições. A gente está tentando estruturar um programa aqui que vocês também possam replicar nos seus estados, né? A partir dessa experiência exitosa, possam ser replicados. A gente já lançou o edital, na segunda-feira o governador lançou, eu acho que na terça-feira já estava o edital no nosso site, e também qualquer estado que quiser, como esse programa, a gente fornece para que todos tenham acesso a isso, né? Então, o público são os estudantes das escolas estaduais, professores e gestores, a comunidade escolar e a sociedade em geral, porque na hora que a gente capacita a base da sociedade, ou seja, você saiu da base do sistema, que era o comitê, para capacitar a base da sociedade, que são nossas crianças. A gente pode ter essa replicação em casa e, a partir daí, todo mundo ter a consciência do uso racional da água. Aí, o aumento de conscientização, a redução significativa do consumo, criação de um ambiente escolar mais sustentável, estabelecimento de escolas vencedoras como práticas de instituição, fomenta a competitividade e o aprendizado prático sobre a apresentação. Eu estou correndo por causa do medo de Suzana, viu? E aí acho que a gente não colocou aqui, mas esse programa ele é recompensado, né? O primeiro edital foram 410 mil que estão disponíveis, que é exatamente para as escolas pegarem esse recurso e fazer toda essa transformação dentro das escolas. Nós vamos premiar em cada comitê de bacia, que nós temos aqui 4, incluímos o comitê federal. Então, cada comitê de bacia nós vamos premiar a primeira, segunda e terceira escola que atenderam os pré-requisitos do programa. A primeira, se eu não me engano, é 50 mil, a segunda 35, e a terceira 20 ou é 25 mil. Né? Então, é em torno de 410 mil reais que nós vamos fazer nesse primeiro edital e não vai parar por isso. Vamos ficar lançando editais constantes na melhoria desse programa. Só concluindo aqui, nós já tivemos as 2 turmas concluintes da pós-graduação, foram 38 concluintes e 16 artigos publicados, né? Então, a gente mostra que o nosso sistema aqui na Paraíba ele está bastante qualificado para oferecer demandas e propor soluções para que o órgão gestor e também que nós somos a agência de bacias aqui, ou seja, a Secretaria Executiva de Comitês, executem essas solicitações. E, por último, viu, doutora Suzana, a gente estava procurando aqui mais um upgrade para o sistema, vimos conversando bastante com a Ana e com o professor Jefferson, e neste evento aqui, na terça-feira, fechamos uma parceria e vamos anunciar aqui o Profiágua Paraíba, uma parceria ANA, o FCG e a ESA,
Esse curso de mestrado profissional vai ser único e exclusivamente uma turma na Paraíba para o Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos da Paraíba, né? A gente sabe as dificuldades que a Ana está passando, mas aqui na Paraíba a gente está vivendo outra realidade, então a gente já está iniciando agora o lançamento, mais um lançamento, que é o Profiágua, parceria aqui com a Paraíba, e nesses próximos dias a gente está já lançando um edital para que todos que fazem parte do sistema da Paraíba participem. Muito obrigado, eu passei pouquíssimo do tempo, viu? Você está perdoado, Porfírio. Obrigada por trazer também as experiências inspiradoras e por essa contaminação do bem, né? Você contaminou a ESA toda, é a sua equipe da casa que faz as capacitações, foi para a rede pública de ensino, agora está trazendo a universidade. Então, isso é um exemplo do arrastão do bem. Obrigada. Priscila Rocha, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou levantar, gente. Quem me conhece sabe que eu já fiquei tempo demais sentada hoje. Bom, eu sou Priscila, coordenadora da aba Gestão de Águas e atuo no escritório de apoio do Comitê do Rio Paranapanema. Vamos colocar minha apresentação? Bom, vou falar sobre comunicação e educação ambiental, uma relação estratégica. No Comitê do Paranapanema, a gente usa muito, né, essas duas ferramentas e de forma aliada. A gente vê muito, né? Todo mundo sabe que não pode deixar a torneira pingando. Todo mundo sabe que não pode jogar lixo na rua e todo mundo sabe que calçada não sente sede. E mesmo assim a gente continua com as mesmas práticas, inclusive a gente que trabalha com recurso hídrico. E por que que isso acontece? Vivi, resistência à informação. É incrível, né? Como isso existe. A gente trabalha muito na comunicação, a desinformação também, e a resistência à informação. É falta de informação? Muitas vezes não. É simplesmente resistência. Por quê? Porque essa informação, ela vai de encontro a valores, crenças, posições políticas. E como quebrar isso? É o que a gente vai falar agora. Vou colocar um vídeo para vocês de uma campanha que foi feita na Austrália. Ela não tem a ver com educação ambiental, mas ela tem a ver com informação e essa resistência à informação. Dress up like a moose during hunting season. Disturb a nest of wasps for no good reason. Stand on the edge of the train station platform. Drive around the blue gates at a level crossing. Run across the tracks between the platforms. They may not rhyme, but they're quite possibly. Honest ways to die. Honest ways to die. Honest ways to die. So many dumb ways to die. Bom, essa foi uma campanha de 2012 de uma empresa de metrô na Austrália, porque estava tendo muito acidentes, inclusive com mortes, nos metrôs. E coisas simples que todo mundo sabe, você não pode atravessar um trilho, mas as pessoas fazem. E com essa campanha, de forma criativa, lúdica, eles conseguiram reduzir em 30% os acidentes de metrô. Então, é possível reverter essa situação, é possível combater a resistência à informação. Como? No nosso caso, comunicação mais educação ambiental causa cidadania ambiental. Vamos falar um pouquinho de conceitos, a correlação entre comunicação e educação ambiental, informação versus mudança de comportamento, e um exemplo do Paranapanema, que foi a crise hídrica na bacia hidrográfica.
A comunicação é um processo de troca de informações, ideias, sentimentos ou conhecimento entre indivíduos ou grupos por meio de diferentes linguagens. Já a educação ambiental é um processo contínuo de construções de conhecimento e valores que ajudam as pessoas a se relacionarem de forma mais equilibrada com o ambiente. Bom, então, informar transmite dados e conhecimentos específicos. Já educar forma atitudes e valores comportamentais. Processo pontual e direto é o ato de informar. Já educar é um processo contínuo e profundo. Na informação, não exige mudança de atitude. Eu posso simplesmente ser informado e nada acontecer. Na educação, envolve reflexão e transformação. Então, informar transmite, educar transforma. A comunicação pode ser uma ferramenta estratégica da educação ambiental. A comunicação, ela fortalece as ações educativas, ela amplia o seu alcance, ela facilita a compreensão e apropriação dos conteúdos. A educação ambiental, ela já dá profundidade à comunicação, incentiva a reflexão e o diálogo e envolve ativamente e empodera a sociedade. Então, as duas juntos são o segredo do sucesso. Como formar cidadãos comprometidos com a preservação e não apenas indivíduos bem informados? Tem que fazer sentido, tem que fazer parte. A Vivi trouxe muito disso e é real. A pessoa ela tem que se sentir parte, você tem que consultar os valores, tem que fazer sentido para ela. Senão, realmente vai ser só uma informação. Numa campanha, por exemplo, de economia de água, a gente pode usar várias abordagens. No Brasil, vai funcionar falar que você não precisa tomar banho todos os dias? Claro que não, porque é da nossa cultura tomar banho todos os dias, né? Por mais que pela saúde não é necessário, a nossa cultura pede tomar banho todos os dias, não vai funcionar. Agora, financeiramente já funciona. Por quê? Porque a nossa cultura preza muito pelo econômico. Então, é uma abordagem mais adequada. Então, a gente precisa entrar e mergulhar, como a Vivi trouxe muito, nas comunidades e no que elas demandam. E não ir de encontro, e sim ao encontro às necessidades. Bom, então a comunicação tem diversas ferramentas, né, que pode ajudar e muito a educação ambiental, como a linguagem adequada para se chegar e os canais adequados, né? Cada um se alimenta de uma forma diferente de comunicação e de capacitação também. Na gestão de recursos hídricos, o aumento do senso, ela pode, né, ajudar aumentando o senso de pertencimento, fortalecendo a gestão, desenvolvendo e implementando os instrumentos de gestão, como o plano de comunicação e a cobrança pelo uso da água, apoiando a mobilização e articulação e com ganho de autoridade e credibilidade. É importante ter, a gente pode, né, como instrumentos para isso, uma câmara técnica específica, um plano de comunicação, um programa de capacitação e um programa de educação ambiental. São ferramentas que ajudam nesse processo da educação ambiental junto à comunicação. É a ponte que conecta o conhecimento, conscientização e ação, tornando a gestão de recursos hídricos mais eficiente e participativa. Um exemplo prático, né? Falando da bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, é o rio que une o estado do Paraná com São Paulo. São 247 municípios, 7 comitês formam a bacia, e nós tivemos uma crise que começou em 2019, envolvendo os reservatórios de geração de energia elétrica. E os usuários foram muito afetados pela oscilação do nível. Então, nós usamos de todas as ferramentas de educação ambiental junto à comunicação para realmente transformar, mudar a atitude. Então, a gente fez levantamento de dados, capacitação, informação, para dar transparência a todos os atos, mobilização e articulação com setores. Alguns exemplos, né, informativos, a gente deu transparência o tempo todo a tudo que estava sendo feito e todas as medidas a gente capacitou para que todas as medidas fossem construídas em conjunto aos usuários. Então, a gente teve como resultado um usuário que no início queria 100% do reservatório, aceitando 20%, porque ele viu, no momento de crise, é claro, né? Porque ele viu que era a divisão do ônus para todos, né? Então, realmente, ele entendeu o porquê
e soube construir uma solução que seria boa para todos. Então, várias ferramentas para educar, comunicação adequa em todos os processos dessa ferramenta, o movimento participativo, considerando os saberes regionais, né? Então, a gente também consultou os usuários, o porquê essa oscilação do nível afetava cada um deles, também para propor soluções para que isso tivesse um planejamento melhor, considerando os saberes regionais, respeitando as culturas e demandas locais, introduzindo conhecimento científico e construindo soluções conjuntas, mudança de comportamento, soluções efetivas e duradouras. Hoje temos regras operativas que funcionam e não tivemos mais crise hídrica, apesar de ter falta de chuva ainda. Resultado geral, uma resolução, né, que foi aprovada com as regras operativas, usuários engajados e participativos, Comitê do Rio Paranapanema protagonista e mediador do conflito, ganho de credibilidade, autoridade e referência ao comitê, selo de ouro do MDR para a resolução e prêmio ANA 2023 para a série de reportagens do Comitê do Rio Paranapanema. Convido a todos, inclusive, para assistir a nossa série campeã. Essa é só a abertura para vocês ficarem com vontade. Bom, e aqui no Fórum Brasil das Águas, nessa segunda edição, a gente trouxe também uma ação de educação ambiental aliada à comunicação, que é a Liga de Super-Heróis do Paranapanema. O que são os super-heróis? Eles nos protegem. E a gente tem superpoderes também para proteger a nossa natureza. Então, esse é o conceito, para vocês conhecerem alguns exemplos. Eu vou ser injusta, porque, gente, o pessoal do meu comitê é muito maravilhoso. Poderia falar de vários, mas a gente não tem tempo, mas eu selecionei alguns. Essa é a Kelly, o superpoder dela é solucionar. Essa é a Dani, o superpoder dela é potencializar as ações voltadas para o meio ambiente. O Salvador, o superpoder dele é plantar árvores. A Andréia tem o superpoder de educar. O Aristeu tem o superpoder de conscientizar, principalmente os irrigantes. O Marco André ele tem o superpoder de representar. A Carla tem o superpoder de apoiar os irrigantes a ter melhores práticas. A Soraya tem o superpoder de articular. Você pode não pertencer à bacia hidrográfica do Rio Paranapanema, mas você pode ter um superpoder. Então, vai lá no nosso stand para você descobrir o seu superpoder que a gente te ajuda. Muito obrigada. Obrigada, Priscila. Vocês vão ter que esperar por mim lá, viu, que eu não fui ainda. Eu não sei, tem que ir lá para descobrir. Tem. Gente, acho que é mais um exemplo, né, de estratégias complementares, da busca pelo engajamento e de aproveitar, né, um momento de crise para promover essas estratégias e a construção coletiva, que é fundamental, que foi uma das coisas que Viviane trouxe aqui. Então, assim como a Maria de Lourdes, trazer o exemplo de como você trata a crise para comunicar e na estratégia aí de educação também é fundamental. Obrigada, Priscila. E por fim aqui, mas não menos importante, a Débora Dias. Por favor, Débora. Pronto, gente. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Débora Dias, estou secretária de Meio Ambiente do Estado de Sergipe. Né? Quero aqui agradecer a equipe toda da Rebob pelo convite, né, de poder participar aqui para falar de um tema tão importante e tão leve de se falar, né, que é a educação ambiental. Então, nós vamos apresentar aqui uma experiência nossa, né, um programa que foi lançado agora no estado de Sergipe, né, para trabalhar a gestão ambiental. Nós vou falar um pouco, né, da nossa gestão ambiental no estado de Sergipe. Nós temos o Plano Estadual de Educação Ambiental instituído
no Estado em 2023. Né? Através dele é que nós vamos executar as ações, né? E esse ano nós lançamos o programa chamado Programa Dialogar, né? O programa é uma construção da ecossidadania, né? Onde a gente leva a educação ambiental para todos, né? É uma forma de chegar na ponta, né? O Dialogar, ele tem uma ferramenta muito importante, que é a unidade móvel, que é uma van, né, que eu chamo de escola itinerante. Essa escola itinerante, ela consegue chegar na ponta, né, nas comunidades ribeirinhas, indígenas, né, isso facilita muito o nosso trabalho de educação ambiental, né, e esse programa, o interessante dele é que ele é trabalhado de forma lúdica, né? Foi pensado e criado, né, para trabalhar de forma lúdica, não só para a criança, mas para toda a população, né? Para os idosos, as adolescentes, as famílias, né? E a população de forma geral. Foi pensado na criação do mascote, o Guigó, que é o nosso macaco, é uma espécie de macaco que tem no estado de Sergipe, né? Ele é o nosso mascote. Foi criado também, pensado a revistinha infantil, para que a gente possa trabalhar, né, a conscientização com as crianças. Nós temos a tenda itinerante, que ela segue junto com a nossa van, né? Temos uma equipe de teatro, que trabalha de forma lúdica, né, que é os guardiões do meio ambiente. Nós temos também um outro grupo de teatro, que é uma dupla de palhaço, né, que trabalha a parte hídrica. Temos esse projeto, o Praia Viva, que é um projeto assim brilhante, né, que nós desenvolvemos a cada 2 vezes no ano no estado, que é um trabalho onde a gente conscientiza a população de que a praia tem que estar limpa, né, e a gente desenvolve várias ações na praia, na areia, né, faz uma coleta, a gente realiza coleta de resíduo em toda a praia, a gente faz palestra, né, leva a equipe toda de teatro. Esse é um projeto muito legal que nós desenvolvemos no estado. E esse é o nosso novo projeto, que é o Barca Escola. Né? O Barca Escola é a escola onde a gente vai trabalhar com os alunos, né? Uma parceria com a educação, com a Secretaria de Educação, onde a gente trabalha com os alunos para conhecer como funciona, né? Como se desenvolve a vida marinha. A gente trabalha, nós somos uma área de região de praia e temos um bioma tanto da Caatinga como da Mata Atlântica, e a vegetação é muito forte na área do mangue. Né? E aí a gente, através do Barca Escola, a gente mostra a importância do que é a conservação do mangue. E participamos também de um grande programa, que é o Sergipe Aqui, né? É um programa de Estado, de governo, onde o governo leva todas as suas ações, né, levando a ponta lá no município, né, é uma oportunidade da população estar frente ao governador, próximo a ele, né, levando todas as ações, e lá a gente desenvolve as nossas ações de educação ambiental. Estamos também executando, né, acredito que dentro de mais 60 dias a gente deve estar inaugurando o nosso centro de educação ambiental. Vai ser o nosso primeiro centro de educação ambiental no estado de Sergipe, né? E junto com ele está sendo licitado uma praça para trabalhar a primeira infância, né? Para que a gente possa desenvolver a educação ambiental com a primeira infância. É uma praça, foi toda pensada e projetada, né, para trabalhar com esse grupo,
E assim, vai ter áreas de vivência, né, de como você plantar, criar uma horta, né, com a importância do ar, a importância da água, né? Então essa praça para a gente está sendo o maior xodó, né? Foi muito bem pensada, muito bem projetada, né? E assim, eu me orgulho muito porque o Estado de Sergipe está cada vez mais, né, fortalecendo as políticas públicas na área de meio ambiente, principalmente na base, que eu digo que a educação ambiental é a base para tudo, né? Não adianta a gente desenvolver as políticas se a gente não tiver a base da educação ambiental. E nós temos também as trilhas interativas, né? Nós trabalhamos com 2 trilhas interativas lá no estado, tanto na área da Caatinga como na área da Mata Atlântica. E assim, nós estamos tendo um resultado muito positivo na área da educação ambiental. Então, quando fala assim, é difícil conscientizar a população, eu não acredito que seja difícil, é a forma como é passada, né? Eu acho que a gente tem que passar a educação de forma leve, né, de forma lúdica, né, e é assim que tem que se fazer. Eu acho que quando a gente trabalha nessa leveza, né, é mais fácil da gente passar a informação para a população. A SEMAC também aderiu, né, ao programa Agenda 3P, e através dessa agenda nós criamos um programa em parceria com a Secretaria de Administração, aonde a gente vai trabalhar com todos os órgãos públicos, né, do estado, nos municípios, né, a implementação da importância do que é o meio ambiente, né, conservar, dar prioridade a trabalhar com materiais recicláveis, né, a forma de descarte correto, né, e assim, temos também a implementação das salas verdes, né? Implementamos esse ano 2 salas verdes no estado, né? Quando eu falo assim 2, né, então eu falo, só 2, mas é porque o estado de Sergipe é um estado pequeno, né? São apenas 75 municípios, né? É muito, muito próximo. Quando eu falo que a gente consegue, de ponta a ponta, em um dia, em uma manhã, atravessar o estado, ninguém acredita, né? A gente vem de Propriá, Umbaúba, né, norte a sul, e assim, é um estado pequeno, então, para a gente é uma grande conquista, né? Também é muito mais fácil a gente poder desenvolver as políticas públicas quando o estado é menor, né? Então, por isso que a gente tem esse sucesso, esse resultado positivo. E é isso, gente. Quero aqui dizer que o estado de Sergipe está à disposição, né, para quem queira conhecer realmente, de fato, vivenciar o programa, né? Um programa muito bem pensado, com muito carinho, né? E assim, estamos de braço aberto para quem queira conhecer de fato. E também quero fazer aqui um convite a todos, né? Em agosto estaremos com um evento, um grande evento, o Nó Verde, que é um evento na área de meio ambiente, né? Vamos reunir todos os estados do Nordeste, onde vai ser trabalhada toda a temática na área ambiental, né? Vai ser um dia apenas de energias renováveis. Então, assim, acho que vale a pena vocês participarem, né? E além de participar, conhecer Aracaju, né? Uma cidade acolhedora, né? Onde todos que conhecem se apaixonam. Então, espero todos, né? Esse é um convite que estendo aqui e obrigado por essa oportunidade e, e todos fiquem com Deus. Obrigada, secretária Débora. Acho que Sergipe é um estado pequeno notável, né? Traz importantes ensinamentos em como agregar aí com. Muito bem, muito obrigada. Bom, eu fico com muita vontade de mostrar as estratégias do meu país, Pernambuco, mas eu não tenho esse direito, né? Aqui o meu papel é de moderar. Quero dizer que assim as apresentações elas foram complementares, inspiradoras, né? A Viviane começou com não sei se todos estavam aqui desde o começo, eu fui percebendo que a sala foi enchendo, né? Viviane começou com várias inquietações, mas falando do que a gente tem no Plano Nacional de Recursos Hídricos, né? As estratégias, mas também o que
funciona, o que não funciona, estamos no caminho certo. Então, traz aí várias provocações. O André trouxe a experiência de São Paulo, também com várias estratégias. O Progestão foi citado aqui várias vezes como uma das estratégias. Acho que isso é um reconhecimento da comunidade, da importância da coordenação da Ana nesse papel, da capacitação, da educação, da comunicação, né? A Maria de Lourdes trouxe a experiência aí no momento de crise, de mobilização com ferramentas, né? Ferramentas de fato, quase marreta, né? Quase martelo. É muito inspirador também. O Porfírio com a energia da AESA, buscando sempre inovações também de processos. A Priscila aí com a energia do Comitê do Paranapanema, já vou lá daqui a pouco. E a secretária Débora também aí com seu exército, mostrando aí como é que a gente tem diferentes estratégias. E aí a gente tem um tempo reduzido, porque precisamos tentar terminar às 16 horas, mas eu queria dar a oportunidade para as pessoas se inscreverem. Tem alguém que vai auxiliar? Aqui, acho que aqui foi primeiro. Não sei, não estava vendo. Vamos tentar organizar. Agora, eu queria pedir o seguinte: as colocações têm que ser bem curtas, né? Uma pergunta dirigida a uma pessoa, de preferência, e a pessoa se identifica, por favor. Tá? Eu vou ter que controlar o tempo Sim, aqui, vamos lá. por Sou favor. Pedro Severino, escritor ambiental. A princípio, eu quero elogiar o anfitrião desse fórum, Porfírio, Loureiro, Cartacho. Ele é a mistura das grandes famílias inteligentes da Paraíba. Mas eu quero também... Tudo depende, Porfírio, da educação ambiental. O meio ambiente tem que ser estudado nas escolas, ensino fundamental até o nível superior. Mas a ESA está fazendo seu papel. Mas tem que estender isso para fora de casa, para a opinião pública. Tem que divulgar na imprensa, falar de escrita e televisão, nada. Que a opinião pública não sabe nada disso. Outra, quero dar parabéns pela empolgação de Priscila. Ela empolgou todo mundo aqui. Paranapanema, Eu acho que a bacia amazônica é a maior do planeta, mas, na realidade, eu acredito que a maior bacia do Brasil, juntando Paranapanema, Paranaíba, Paraná, Rio Grande, Tietê, eu acho que a maior bacia do Brasil é a bacia do Sudeste e Sul. Lá em Goiás, Tocantins, tem aquela barragem, Serra, como é o nome da... Que abastece Tocantins. É a maior barragem hidrelétrica do país. Eu acredito que o Sul e Sudeste produz 60% da nossa energia hidrelétrica. Tem que formar a conscientização de tudo isso e dar um parabéns ao Brasil, que é o país maior de água doce do planeta. No entanto, eu tive a oportunidade, eu fui diretor sindical do DR da Paraíba. Em 2009, eu fui à conferência do DR do Brasil em Belo Horizonte. Quem estava lá... Deixa eu terminar. Quem estava lá na apresentação, Aníbal Teixeira, lançando um livro Repensando o Brasil. O que falta ao Brasil é planejamento. Potencial tem. Falta planejamento ao Brasil. Viva o Brasil, até mais. Obrigada. O assunto é muito gostoso, interessante, e que bom que a gente está vibrando, né, Vivi? Tem que vibrar. Tem que... Então, mas a gente precisa ser objetivo. Depois a gente vai ter outras oportunidades de conversar, outros eventos. O fórum promoveu também ações lindas aqui com jovens e crianças, né? Então, a gente está vibrando isso, mas vamos tentar dar oportunidade para todo mundo que quer falar. Obrigada. Boa tarde. A minha pergunta vai para a secretária do Meio Ambiente, Priscila, de Sergipe. Eu fiquei apaixonada pelas ações que ela trouxe aqui e eu queria entender um pouquinho mais sobre as salas verdes do programa 3AP que você tinha falado. Eu queria entender como é que foi para se instalar, se vocês tiveram muitas dificuldades. Trazer mais um pouco, eu achei muito interessante. Parabéns.
Como é seu nome? Aida? Raíssa. Raíssa, prazer. Raíssa, as salas verdes, né, para quem não conhece, são espaços onde são discutidos, né, temas relacionados à área ambiental, né? É uma biblioteca, né, que a gente, a gente, eh, na verdade, a gente cria um termo de cooperação técnica, né? A gente criou um termo de cooperação técnica com os municípios, né? Aqueles municípios que estão que têm interesse, né, de implementar uma sala verde dentro da sua secretaria de meio ambiente ou dentro das escolas, né, nas instituições de educação. E aí a gente dá o suporte, né, para a implementação dessa sala, que é nada mais, nada menos que é uma sala de uma biblioteca, né, onde você vai estudar e aprender de forma lúdica, né, o que é cuidar do meio ambiente. É isso. E quanto à Agenda 3P, né, a Agenda 3P nada mais do que é a gente implementar a responsabilidade ambiental, né, nos órgãos públicos. E isso a gente fez uma construção e uma parceria junto com a Secretaria de Administração do Estado, né? A gente criou um programa em parceria, né, onde a gente onde a gente está, né, realizando ações com os funcionários, né, com todo o corpo técnico de todos os órgãos, né. Além de realizar capacitação, a gente também vai sinalizando os órgãos, né, aonde deve descartar os resíduos de forma correta, que a torneira tem que estar fechada, que a luz, quando você sai, tem que estar desligada, né? Incentivando aos órgãos a implementar a energia solar. Então, essa é a importância da Agenda 3P. E, na verdade, eu acho que o exemplo tem que vir de casa, né? Se o Estado ele tem que fortalecer a educação ambiental a toda a sociedade, nada mais do que dar o exemplo, né? E o exemplo vem de casa. Então, nós, enquanto gestão pública, né, temos que dar esse exemplo. Obrigada, Débora. Próxima. Boa tarde a todos. Parabenizar a mesa na condução da professora Suzana, do nosso país, Pernambuco. É o seguinte, sou da FUNASA. A FUNASA trabalha, além de saneamento, com educação em saúde ambiental. É uma das principais ações da FUNASA. E de uns tempos para cá, até por sermos instigados, né, pelo Tribunal de Contas da União, a gente tem procurado trabalhar impactos, avaliação de impactos e construção de indicadores de impactos de educação em saúde ambiental. Os indicadores de saúde, eles são mais simples, assim, mais simples não, mais consagrados, como diminuição de doenças diarreicas agudas, diminuição de enfermidades, mas indicadores de meio ambiente, a gente não tem muitas experiências. A Prefeitura de Recife tem um convênio de educação ambiental com a FUNASA e tem construído uns indicadores relacionados à questão do descarte de resíduos pela diminuição dos trabalhos de limpeza de galerias. Aí eu gostaria de perguntar à mesa quais são as experiências que existem na avaliação de impacto dessas ações de educação em saúde, de educação ambiental. Aí, quem quer se manifestar? Bom, a Ana fez, mais ou menos em 2015, uma avaliação de impacto das ações de educação e capacitação, né? Então, a gente definiu os indicadores, a gente viu qual é o corpo de cursos que a gente fazia, que eu não quis apresentar aqui, porque a gente faz um monte de coisa, eu queria justamente falar sobre o que não podemos falar. Então, é uma ação que é importante. A gente fez agora, recentemente, também a avaliação de impacto do programa do Prof. Água e do Prof. Ciambi, e foi importante, porque a gente estava começando um novo ciclo do programa, e a avaliação de impacto ela deu uma diretriz, né, quais eram efetivamente esse impacto. É muito difícil, tá? A gente está aprendendo ainda, né? Já tem as AIRs dentro da ANA, a gente teve dúvidas no processo,
mas a gente pode até compartilhar depois, se você quiser, a avaliação, os nossos indicadores, aí eu entro com mais detalhes, porque aqui é tudo muito complexo para eu poder falar aqui com um pouquinho de tempo que a gente tem. Vivi, e a Ana também monitora o ODS 6, né? Os indicadores. Então, tem várias coisas aí que depois podem ser complementadas. Meu nome é Karina Drummond, eu sou coordenadora do Fórum Sergipano de Comitês de Bacias Hidrográficas. Queria aqui registrar a nossa gratidão, secretária Débora, porque a gente acredita que um sonho que se sonha só não é só um sonho, mas um sonho que se sonha junto à realidade. E hoje nós estamos vendo nessa tela esse sonho do dialogar através da Ecotenda, através da Ecovan, um sonho que foi dialogado em seu gabinete e pós o primeiro Fórum Brasil das Águas, né, lá em Foz, onde a senhora abriu as portas do gabinete, recebeu aquele projeto e desde então vem recebendo todos os membros dos comitês e vem realmente fazendo a diferença no nosso estado. A gente precisa registrar, porque no estado de Sergipe era muito difícil dialogar com a pauta ambiental através dos comitês. E hoje nós temos uma secretária que vem fazendo a diferença no nosso estado. Aqui foi apresentado programas que vai fazer a diferença na base, seja nas comunidades, seja na área ribeirinha, seja nas comunidades tradicionais, mas conte conosco, porque hoje realmente a senhora nos emocionou apresentando esse programa e vendo que a Ecotenda, que a Ecovan, hoje realmente se torna uma realidade. E o Fórum Brasil das Águas faz parte disso, através da primeira edição, quando todo mundo começou a sonhar juntos. Muito obrigada. Obrigada, Karina. Débora, quer comentar? Então, eu que agradeço, né, a parceria dos comitês de bacia, né? Eu sempre falo e defendo que a secretaria tem que estar de portas abertas, né, para receber a todos, porque políticas públicas a gente não faz só, né? A gente tem que fazer com toda a sociedade, com a participação de todos. E é assim meu pensamento e é assim que eu trabalho, né? Todos que me conhecem sabem a minha acessibilidade, né, a todos e é assim que eu vou continuar trabalhando, né? E é assim que eu acredito que a gente se fortalece cada vez mais quando estamos todos juntos. Tem um aqui, aqui tá, depois. Boa tarde a todos. Me chamo Marcelo, sou da Universidade Federal da Paraíba. Estou aqui junto com meus alunos da graduação e da pós-graduação do curso de Geografia. Parabenizo a todos os palestrantes, mas a minha pergunta é para o doutor Pírio, que está aqui representando, né, o nosso governo, em especial a ESA, né? Parabenizo pelo programa, né, Comitê nas Escolas, né, um dos maiores programas de educação ambiental do estado da Paraíba, que nos inspirou, né, a fazer projetos também de extensão na universidade. Mas a minha pergunta, né, é relacionada à mudança da Política Nacional de Educação Ambiental, que acredito que é dos anos 2000, para a atual política, né, que o governo federal chamou de Política de Educação Climática, né, aprovada em julho de 2024. Então, como inserir essa política nacional, né, de educação climática dentro do âmbito, né, nacional da política de educação ambiental, né? Como o senhor prepara a sua equipe, ou preparar a sua equipe quanto a essa nova lei federal? É isso, agradeço. Obrigado. Na realidade, é a minha equipe que me prepara. Eu só faço coordenar, né? A gente, com essa reestruturação que a gente fez no órgão, ficou muito fácil de todos os assuntos serem discutidos, né? E a gente também tem uma parceria muito boa com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, na pessoa da secretária Rafaela Camaraense, né? Nós temos um grupo de trabalho conjunto e a gente vai ver como é que entende, porque a nossa superintendência da SUDEMA
na pessoa de Marcelo, e tem também uma parte de educação ambiental lá, então a gente estava mais focado na parte de educação ambiental sobre os recursos hídricos, né? Mas aí vamos tentar ver como é que a gente faz essa junção, né? E agora, inclusive, com essa parceria com a universidade, né, na UFCG agora para o Prof. Água Paraíba, tive muita facilidade, viu, professora Suzana, não só com o professor Jefferson, mas os coordenadores aqui da Paraíba são meus colegas de turma, né? Então é o professor Hugo e o professor Paulo, e aí vamos ver também se a gente pode agregar já nesse mestrado essa nova legislação, né? Então a Secretaria do Meio Ambiente, a SUDEMA e a ESA são parceiras, né? A gente esse foco é mais na questão dos recursos hídricos, mas vamos ver como é que a gente faz para que adicione esse gatilho também. Obrigado aí pela pergunta. Se a próxima pergunta for para a Viviane, ela precisou dar uma saidinha. Então, quem tiver uma pergunta para a Viviane, passa a vez para outra. Quem é o próximo aqui? Aqui, olha, ele... Ah, Boa tarde a todos, sou Rosa Cecília, sergipana retada, porque para estar, né, participando em vários eventos, como sociedade civil, membro de comitê, só completar algumas coisas em Sergipe. Eu participo, eu tenho 3 alunas como meninas e mulheres da ciência, isso é muito importante. Agradecer à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, na pessoa de Débora, esses apoios, né, que a gente sempre tem relacionado ao meio ambiente. Aquela dificuldade da questão de uma sala verde. A Oscatma, a qual represento, que é uma ONG também, nós fomos os primeiros a ter a sala verde. Certo? Há dificuldades, claro que há, mas as portas sempre estão abertas na SEMAC. E isso é muito importante. Então, é buscar sempre o melhor e dizer a vocês, é difícil, realmente, ser mulheres e meninas da ciência, como minhas alunas do ensino fundamental, mas nós somos água, e água não tem barreira. Obrigada. obrigada, Rosa. Aqui tem uma aqui que já... Desde o começo. O próximo é ele aqui, tá? Boa tarde, brasileiros, queridos brasileiros. Eu gostaria de deixar uma frase bem reduzida, porque tem muitas outras pessoas a falarem. E se eu saísse daqui, desse encontro, sem dar uma palavra, era como se eu tivesse nascido sem emitir a voz. Portanto, quero dizer a vocês que educar é abraçar um mar de conhecimentos. Foi isso que eu adquiri aqui. Fiquem com Deus. Obrigada. Boa tarde, eu sou Israel Diniz, membro do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Preguiças de Periá, que fica na região do Delta, Muni e dos Lençóis Maranhenses, que vocês devem conhecer pela televisão. Eu vou começar a minha questão pela Viviane, porque nós vivemos nesse dilema do entendimento do pertencimento, e nós temos muitos conflitos. E um desses conflitos envolve a região de questão que a gente chama lá dos sojeiros, né? O pessoal que o professor até falou, acho que no painel antes desse aqui. E aí eu queria que você nos ajudasse, enquanto membros do comitê, que está aqui, uma delegação de mais de 30 pessoas, lá do Maranhão, como a gente encontrar caminhos para sensibilizar os 3 lá, poder público, sociedade civil e usuários, desse entendimento do pertencimento, para que a gente pudesse cuidar mais daquela bacia. E aí também uma provocação para a Priscila, o que também você não pode nos dar as luzes para que a gente pudesse entender melhor esse tripé que você falou, para sensibilizar mais uma região tão distinta como a nossa, que são 3 regiões, que o mundo conhece só como o paraíso dos Lençóis Maranhenses, mas a gente vive sérios dilemas em relação ao uso dos recursos hídricos de forma desenfreada. E dizer para a secretária que na minha cidade nós já tivemos o projeto Parque Escola, mas que, infelizmente, pela falta de sensibilidade do gestor,
dos gestores, após sair a gestão, ele não continuou, o outro não continuou mais com o programa. E dizer que para nós é muito importante vir lá do Maranhão, estar aqui compartilhando experiência com vocês e ter a grata satisfação de que no próximo ano vocês estarão lá para também compartilhar conosco os nossos saberes e as nossas vivências. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pela tua angústia. E dizer que você está no caminho certo. Eu acho que quando a gente começa a se angustiar, as respostas começam a aparecer. Eu não sei te responder totalmente, mas eu acho que a gente está num lugar onde muitos aqui podem nos ajudar com a resposta, tá? E eu vou aproveitar a tua pergunta, que uma resposta óbvia seria, olha, procure a Ana, procure a capacitação, a gente ajuda a mobilizar, isso é o óbvio, tá? Isso a gente pode ajudar. A gente sabe que nem sempre dá certo, mas a gente articula, coloca. Mas eu quero aproveitar que todos estamos aqui para a gente repensar, inclusive, esse modelo. E eu vou pedir licença e desculpa já para todos. Eu acho que a gente já tem maturidade, porque o que você me trouxe, me ocorreu imediatamente isso. Acho que a gente já tem maturidade para a gente, inclusive, se criticar enquanto SINGRE. E eu estou me colocando como SINGRE aqui também. A gente tem criado eventos, e eu faço isso na Ana, tá, gente? É uma autocrítica, que ainda são grandes defesas narcísicas do que realmente importa. Por que que eu digo defesa narcísica? Eu peço desculpa pelo meu linguajar. Porque a gente cria palcos e espaços para contar as coisas que a gente faz para ser aplaudido, sabe? A gente precisa aproveitar o tempo que a gente tem com todas essas inteligências e corações e abraçar o conhecimento, o mar de conhecimento, como ele falou, pensando na tua solução, sabe? Sair dessa posição narcisista. Narcisista é aquele que olha somente para os teus feitos e quer ser aplaudido por eles. Por isso que eu não trouxe os feitos da Ana. A gente capacita 30.000 pessoas, eu tenho 63 cursos na plataforma. Olha como eu sou narcisista. Eu estou falando, eu tenho 63 cursos. Entende? Então, a tua angústia talvez nos leve, nos próximos eventos que eu, Ana, for fazer, que os outros colegas forem fazer, pensar, ao invés da gente falar sobre o que a gente já faz, o que a gente já faz a gente já tem, mas a gente precisa olhar para a falta, que foi onde eu terminei. O que está faltando? O que a gente pode fazer? Temos aqui muitas respostas, mas vocês estão sentados aí nos escutando, sabe? E isso é uma angústia que eu carrego também. Então, me perdoe por não ter a resposta para você, já me coloco à disposição. E eu acho que você já está buscando a resposta. E na tua pergunta, eu imediatamente já fiz essa reflexão. Né? Precisamos falar menos sobre o que já temos e mais sobre o que precisamos fazer. Colocar todo esse grupo para pensar em soluções, principalmente diante das emergências climáticas que vêm aí, não nos dão tempo para a gente ficar nessa posição de criar espaços para que a gente possa ser aplaudido. Então, eu acho que é uma fala um pouco dura, mas eu acho que nós já temos maturidade para a gente encarar o que a gente vem fazendo. É uma autocrítica, tá bem? Vou passar o microfone para a colega. Israel, a gente pôde conversar um pouco lá no estande do Paranapanema, né? Inclusive, você é quase Paranapanema, porque é CBHPP também. Então, eu fico muito feliz que com a exposição do que a gente já faz, você vê uma possibilidade da gente contribuir com o que não é feito lá. Então, eu me coloco à disposição para conhecer mais o seu problema e a gente pensar em algo conjunto dentro das especificidades da sua região. Vai ser um prazer o ano que vem estar lá também, conhecer de perto o CBHPP aqui da região norte do país. E vamos pensar assim junto. Como a Vivi falou, não tem como falar agora uma solução, mas é uma boa provocação. E que bom que as boas práticas que nós fazemos despertou em você essa possibilidade de encontrar em nós a solução. A todos e todas, boa tarde. Me dirijo ao senhor Profiro, na pessoa de todos os palestrantes presentes e os anteriores. Ela acabou de falar que nós temos que falar menos
e buscar mais as nossas necessidades. Sou Raimundinha Lima, de Igarapé Grande, sou maranhense, sou filha de Igarapé Grande. Igarapé Grande é porque tem uma nascente de Igarapé, nascente essa que há muito tempo que eu não sei esclarecer o tempo, que está poluída, onde tinha pessoas que sobreviviam da pesca. Hoje nós temos Secretaria de Pesca que não tem onde pescar, mas tem pescadores. E nós temos problemas que nós precisamos de solução, mas nós precisamos das políticas públicas, senhor Porfírio, que cheguem até a nós, juntamente com os latifundiários que preservam as suas pastagens pulverizando com drone e helicóptero. Nós sabemos que isso polui não só a água, mas ela vem poluir a nós pessoas. Ontem falava que nós tínhamos que deixar de ser o eu, como ela acabou de responder para o colega, que nós não temos que olhar só para o nosso umbigo, mas também para o outro. Então, nós temos que deixar de ser o eu e ser o nós. Porque isso é uma necessidade que não só Igarapé Grande, não só o Maranhão, mas eu acredito que o Brasil tem necessidade de boa qualidade de vida para nós adultos, para os adolescentes e para as crianças que ontem faziam demonstração aqui de que é água de qualidade e qualidade de vida para todos. E deixo aqui o nosso pedido enquanto maranhense e outros estados com nossas necessidades, que seja colocada em pauta a questão da poluir, né, a água, a natureza, com o agrotóxico que é lançado com o drone e o helicóptero. E, infelizmente, quando eu falo assim, eu sou vítima disso, fiz tratamento ano passado de pele, hoje faço de vista, que eu já nasci com problema de visão, mas foi avançado, estou fazendo um tratamento, estou vendo vocês aqui com esse óculos, mas pequena figura, porque os meus olhos passaram por um processo de regressão, né, na córnea devido ao agrotóxico. Então, deixo o nosso pedido, senhor Porfírio, levem para a próxima pauta das reuniões de formação, não só de congresso, mas de educação aos nossos latifundiários, aos grandes agricultores, lembrar dos pequenos agricultores, das pequenas nascentes, que água sem vida não vale a pena ter água. Pois se nós temos água e a nossa saúde vem precisar de tratamento, levar até a morte, como tem muitos lugares que não existe mais animais e nem pessoas, nós também podemos chegar a esse momento que vai ter bastante água e não vai ter ser humano para tomar esta água que nós tanto queremos ver tratada. Obrigada. A gente vai ter que encerrar, então eu queria agradecer muito. Claro que isso é um espaço de diálogo, a gente adota um formato de apresentação, mas gostaria muito que todos pudessem falar. Nessa sessão a gente não consegue mais expandir, mas acho que todos que estão aqui estão disponíveis para essa troca. O que a gente está falando aqui é de diálogo, de espaço de troca, né? Isso todo o evento procurou promover. Soraya tem um aviso rápido, porque a gente se despede aqui, a Viviane já vai apanhar o seu voo. Agradeço demais a todos que dispuseram do seu tempo e também a plateia participativa. Obrigada.